da Natane para a gente começar. Tudo pronto? Tudo pronto. Legal, vamos lá então, pessoal. Bem-vindos, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um webinar da Conta Azul. Hoje nós estamos fazendo um webinar aí com dois influenciadores muito importantes do mercado de contabilidade, duas pessoas, dois empresários que eu admiro muito, empresários contábeis e influenciadores que têm apoiado muito outros empresários contábeis e empresários em geral com assuntos sobre gestão, sobre marketing, sobre estratégia, performance. E eu invejo a energia de vocês e a quantidade de conteúdo que vocês geram, principalmente usando aí o Instagram como rede. Às vezes eu estou lá descansando no domingo à tarde, eu vejo o Pedro Neri e o Anderson postando, me faça uma pergunta. E aí os caras ficam até à noite respondendo perguntas. Eu fico acompanhando as respostas porque eu aprendo muito. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado a vocês por estarem participando aqui conosco, Anderson e Pedro, por terem aceitado esse convite e por disponibilizar aí de pelo menos uma hora para a gente compartilhar conteúdo com o nosso público. Boa tarde, pessoal. É um prazer estarmos juntos aí e à disposição de vocês para responder perguntas e que para a gente possa ter aí bons resultados aí para 2019, fazendo estratégias de crescimento, enfim, tendo resultados no mercado contábil. É isso, Pedro? É isso aí, Anderson, Gabriel, boa tarde. Fala, contador, contadora. É um prazer estar aqui com você para bater esse papo sobre o nosso mercado contábil. Vamos juntos. Muito bom, deixa eu cumprimentar aqui as primeiras pessoas que chegaram na nossa sala, a Gabriela, a Bernadette, o Adriano, a Lídia, o Gustavo, a Natane estará aqui conosco, também acompanhando o chat, nos ajudando na triagem das perguntas, o Márcio, que nos desejou boa tarde aqui também. Boa tarde a todos vocês, pessoal, obrigado por estarem aqui conosco, consumindo de conteúdo, e tenho certeza que vai valer a pena o investimento desse tempo. Josiane Portugal também chegou agora há pouco. Pessoal, nosso assunto hoje é competitividade. E essa é uma palavra que ela está sendo bastante ouvida no mercado. O mercado está concorrido, não é somente no mercado contábil. Em outros mercados a gente também vê evolução acelerada, muitos mercados passando por disrupção, onde a competitividade é uma palavra, uma palavra muito ouvida, e junto com a competitividade vem o termo diferenciais competitivos, o que a gente precisa desenvolver. E isso está bastante sensível agora no mercado contábil, principalmente pela transformação dos últimos anos, e eu queria começar esse bate-papo, fazer um esquenta aqui com o Pedro e com o Anderson, entendendo na visão deles, a gente ouve de diversas opções de diferenciais competitivos, mas na visão de vocês, quais diferenciais vocês viram as empresas de contabilidade adotar no ano de 2018? O que fez uma parcela pequena ainda de empresas de contabilidade se destacar das demais na visão de vocês dois? Aí, Pedro, fica à vontade aí. Primeiro os mais velhos, pô. Poxa, aí não dá, né? Olha só, pessoal. Quando a gente fala em diferencial competitivo, a gente precisa olhar sobre vários aspectos da empresa. Então, tem que olhar relativo à parte de aquisição de clientes, tem que olhar também relativo à parte de operação e tem que olhar relativo àquilo que você entrega para o mercado, para o seu profissional, para aquele que efetivamente está contratando o serviço, né? Então, hoje, por exemplo, é claro que a tecnologia faz uma grande diferença. Então, as empresas que estão hoje tendo uma boa performance competitiva, elas estão investindo fortemente na tecnologia. Na outra ponta, essas empresas estão investindo fortemente em processos de aquisição de clientes, em geração de valor para segmentos de mercado. Então, são duas coisas que eu gostaria de destacar. Então, de um lado, internamente, nossos processos, trabalhar a tecnologia, melhorar os nossos times, né, para poder entregar mais com menos pessoas, ou seja, ter mais produtividade, e para a visão do cliente, você conseguir entregar um valor, mesmo diante de todo esse processo que nós temos hoje, onde há uma certa desvalorização pelo próprio emprego da tecnologia, né, quando a gente vê empresas que estão aí performando com tecnologia, estão, de uma certa forma, pegando ali a base do serviço contábil, as rotinas do serviço contábil, então, tornando isso mais barato, mas você consegue hoje trabalhar um processo de geração de valor para o seu cliente com estratégia de segmentação, por exemplo. Então, Anderson, na sua visão, poxa, a gente tem
devemos ter cartilhas, tivemos palestras, temos webinars só falando sobre como se diferenciar no mercado. O que você realmente viu acontecendo em 2018 foram empresas que, como diferencial competitivo, adotaram a tecnologia para melhorar a produtividade da sua operação, né, com isso conseguir trabalhar até com preços mais competitivos, e também a segmentação de mercado, eu me especializar em algum nicho, porque falando a língua daquele perfil de cliente, eu me torno mais competitivo. Seria isso? Isso, porque hoje o que nós temos de benefício é que nós temos muito mais acesso a ferramentas e a tecnologia numa empresa contábil que antes estava na mão de empresas que foram investidas, né? Sim. Então, hoje, apesar de que você tem empresas com alto investimento, né, como já é sabido por todos, mas na contrapartida, nós temos hoje acesso a ter hoje uma entrega de serviço contábil com tamanha tecnologia, mesmo sem ter investido absurdamente do ponto de vista ali de desenvolvimento. Então, as próprias empresas, não só a Conta Azul, mas outras empresas estão colaborando para nós em relação a isso. Então, ou seja, tem tornado muito mais fácil esse acesso. Sim. Na questão da segmentação, é porque o nosso cliente precisa entender que nós não somente falamos a língua dele, mas que o que nós entregamos para ele faz realmente sentido. Perfeito. Nós vemos hoje um movimento, e isso sempre aconteceu, um movimento assim, de empresas que se autodenominam especialistas em alguns segmentos, mas, na verdade, esses segmentos, elas de fato não conhecem profundamente quais são as necessidades, as dores desse cliente. Então, esse conhecimento mais aprofundado, hoje, são menos empresas que se deram ali ao trabalho de correr atrás dessa informação mais aprofundada. Essas empresas que fizeram isso, elas estão tendo um diferencial competitivo. Legal, excelente. Pedrão, o que você traz aí para a gente do que você tem observado, cara? O que o Anderson trouxe é a base de tudo. O Anderson, com a visão muito ampla do mercado contábil, a tecnologia está fazendo uma revolução nas nossas empresas, né? E como o Anderson disse, a tecnologia ela tem otimizado processos. Essa otimização de processos reduz os gastos, os custos do negócio. Alguns empresários contábeis resolveram compartilhar esses ganhos de produtividade para o cliente, então fazer preços menores. Então, nós temos empresas de contabilidade online, inclusive anunciando serviços por R$ 29,90 por mês. Caramba! E isso não para de surgir, é uma atrás da outra. Existe também muitas empresas se diferenciando pela segmentação, que é um caminho fantástico, você criar um enfoque com o cliente, um relacionamento, trazer para ele informações, insights específicos de cada negócio dele. Então, de fato, é uma estratégia muito boa. E o que eu quero acrescentar um pouquinho é a diferenciação no relacionamento. Esse é um ponto importante. O contador ele tem tomado clareza de que o cliente quer um relacionamento melhor, ele quer um relacionamento mais próximo, ele quer um contador se envolvendo, muitas vezes, com a gestão do negócio, com o controle financeiro, com a parte de gestão de processos. Então, existe também uma forma, uma estratégia de se diferenciar no relacionamento com o cliente, trazendo mais proximidade, oferecendo novos serviços, como a terceirização do financeiro, né, o BPO financeiro, como consultorias estratégicas. Então, esse é um outro caminho, além dos quais o Anderson disse, de diferenciação, o contador se diferenciar pelo relacionamento com o seu cliente através de novos serviços. Perfeito. E para quem está nos assistindo aqui, agora chegou aí também a Karen, chegou a Bárbara, a Karen está assustada aqui com o R$29,90 que você falou. O Pedro, o Pierre, toda essa galera que chegou aqui, eles devem estar pensando, como é que eu sei se eu estou ou não competitivo com empresas, com os meus concorrentes, né, com empresas do meu segmento? E não necessariamente só por preço, mas na visão de vocês, como é que começaria um diagnóstico do meu nível de competitividade? Onde eu me encontro em relação à concorrência? Que dicas vocês dariam para a empresa buscar esse posicionamento? Agora começa eu, Anderson? Agora começa o Pedro, né? Vamos revezando. Vou eu. Vamos lá. Então, a pergunta foi como você fazer um diagnóstico, né, interno para você saber se a tua empresa está competitiva perante as outras. Exatamente. Isso é um desafio, porque cada praça tem sua característica, né? Cada mercado tem seu preço de referência, os clientes, os empresários de cada região se comportam de maneira diferente. O Brasil é um país muito diverso, né? Muito plural. Então, realmente é necessário uma sensibilidade do empreendedor contábil
de saber em que posição ele se encontra no seu mercado. O ponto que eu posso trazer é que fazer esse contador uma análise se a sua proposta de valor está resolvendo a dor que ele se propõe a resolver. E isso é um ponto que muitas vezes os contadores não têm clareza. Até um exemplo que eu dou muito nas palestras, quem aí conhece o Herbalife, né? Tem gente que fala que não conhece e tal. Todo mundo já tomou aquele shake, né? Aquelas coisas maravilhosas. São 25 shakes com o mesmo sabor. E aquilo ali é uma receita que eu falo assim, muitas vezes. Gente, a Herbalife, ela vende o quê? Tem pessoas que falam, vende shake. Não, a Herbalife não vende shake. Ela vende um corpo saudável. Ela vende uma pessoa magra. Ela vende um homem sarado, uma mulher sarada. A proposta de valor não é o produto ou serviço que você vende, mas a transformação que você faz na vida do cliente. Então, o produto e o serviço são só o veículo que leva o cliente do estado A para o estado B. Nesse sentido, qual é a proposta de valor que o contador está trazendo para os seus clientes? Esse é o grande questionamento. Se a sua proposta de valor for só entregar conformidade, fazer a empresa do cara lícita, gerar os impostos, gerar folha, você tem concorrentes severos na contabilidade online que estão prometendo a mesma coisa por um preço muito menor. Agora, se a sua proposta de valor for levar ao sucesso para esse empresário, ajudar ele a ser um gestor melhor, controlar o financeiro, aí você tem uma proposta de valor valiosa que vai te posicionar de maneira diferenciada no mercado. Eu queria acrescentar que antes do empresário contábil olhar para o mercado e olhar para o que essas empresas aí têm feito em relação aí à questão de preço, né, como vantagem competitiva para conquistar clientes, ele precisa primeiro olhar o que ele tem feito para o mercado. Ele entender claramente não somente o que ele está entregando, mas também como que o seu mercado entende aquilo que ele está entregando. Então, o que acontece? Ainda se bate muito na tecla que você precisa ter qualidade, mas, por exemplo, a qualidade é inegável que qualquer mercado, qualquer produto, independentemente daquilo que você vai fazer no mercado, você vai ter que ter qualidade porque isso é porta de entrada para qualquer negócio. Mas você precisa ir além disso, né? Você precisa, de fato, entender o que o seu cliente de fato procura, porque sempre vai ter o cliente que vai buscar o preço, mas sempre vai ter o cliente que vai ter uma percepção de valor mais aguçada em relação ao produto, ao serviço que você entrega. O que você precisa fazer, fechar a conta, é o que você está entregando para esse mercado e o cliente está disposto a pagar. E aí, basta você olhar você mesmo como você se comporta como consumidor. Então, se você, por exemplo, tem um restaurante que te custa, por exemplo, R$50 para você comer, você talvez não vai comer lá todo dia, né? No dia a dia você não vai comer lá. Mas você vai comer nos finais de semana tranquilamente, por exemplo. Mas e se esse restaurante, por exemplo, ele passar o preço a R$100, você continuaria comendo nesse mesmo lugar? Isso vai depender, por exemplo, da entrega que você tem. Quando você pensa, por exemplo, em exemplo de restaurante, você tem diferentes entregas no mercado. Você tem hoje o restaurante self-service, que entrega aquela comida básica, mas muito bem feita. Não é falta de qualidade, é uma comida bem feita. Uma comida que não pode ser estragada, uma comida que talvez não vai ter não vai ter o luxo, mas vai ter uma entrega de valor para aquele momento. Você vai ter aquela comida mais fit, que é, por exemplo, aquelas marmitinhas que o pessoal está comprando muito hoje, que tem uma proposta de valor de entrega de quê? De emagrecimento. Então, não é somente a comida em si, mas é a transformação que ela promete. Ou você tem a entrega da experiência. E aí você vai ter hoje vários restaurantes que vão entregar a experiência. Você vai pegar a experiência todos os dias? Não. Mas quando você vai sair com a sua família, quando você vai comemorar alguma coisa, quando você tem o seu aniversário, enfim, quando você quer levar alguém, quer levar um cliente, você vai levar o cliente aonde? Para comer a comidinha fit lá, não vai pegar a marmitinha da geladeira e vai esquentar para o cara, né? Então você vai levar para a experiência. Então, é bem isso que tem no mercado. Então, você sempre tem propostas diferentes daquilo que os clientes querem. Agora, você tem que encaixar. E aí, o que eu vejo que o marketing pode te dar é isso, é te mostrar como é que você encaixa as duas pontas, como é que você entende o que o seu cliente pensa e como é que você entrega isso para ele, para que você possa, então, ter essa entrega de valor. Excelente. O alinhamento da expectativa, saber que você está atendendo as expectativas do cliente já é um bom indicador de competitividade, né, Anderson? E aqui na Conta Azul, nós trabalhamos muito com isso, de forma muito dinâmica, e nós também analisamos muito curva de valor. Esse é um conceito que ele aparece muito no livro A Estratégia do Oceano Azul, que é um livro que muitos de vocês já devem ter lido, mas você tem como desenhar a sua curva de valor. Então, você vai ter
nos seus eixos verticais notas de 0 a 10, por exemplo, você define uma escala, e no seu eixo horizontal você define os critérios que você vai avaliar. Então, eu vou avaliar preço, qualidade do meu suporte, quantidade de serviços que eu consigo prestar, meu portfólio de empresas que eu atendo, porque isso pode contar, e eu vou dando a nota para a minha empresa e eu vou dando a nota para a empresa do concorrente. Isso vai me gerar uma curva de valor, tanto a minha curva quanto a do concorrente. Se a minha curva estiver deslocada abaixo da curva do concorrente, eu preciso fazer ajustes na minha curva para conseguir ser competitivo, analisando essas diversas dimensões do negócio. Por exemplo, não caindo na armadilha de competir só por preço, né? Talvez essa não seja a melhor estratégia. Mas então, se vocês colocarem no Google curva de valor Oceano Azul, há bastante documentação, há bastante materiais, apresentações e posts sobre esse assunto, que pode ser também uma ferramenta para pegar o que o Anderson e o Pedro falaram, de critérios a avaliar, já deram até alguns parâmetros, pegar esses critérios e jogar numa curva de valor e fazer uma análise um pouco mais estruturada de como você está posicionado em relação aos seus concorrentes, em relação às empresas com as quais você quer se comparar. É uma ferramenta bem legal. E avançando aqui com vocês dois, eu preciso me manter vivo. Eu sou um empresário contábil, eu preciso me manter vivo. A gente falou aqui de alguns diferenciais, como prestar novos serviços, preço, relacionamento, uma entrega mais consultiva, segmentação. É possível eu colocar todo esse pacote na minha empresa? Eu consigo trazer todos os diferenciais para dentro da minha empresa? Não conflitaria isso, ou eu teria que escolher um caminho, Anderson? Então, vamos lá. Tem coisas que pode sim ter um certo conflito, né? Então, por exemplo, você pensar em diferencial e preço, então você vai ter um posicionamento que talvez não seja muito interessante. Se você, por exemplo, pensar que você vai entregar diferenciais para o mercado, mas você vai entregar um preço mais baixo. Normalmente, quando a gente pensa nessa estratégia, você pode entregar um pouco a mais para o mercado, como diferencial, mas pelo mesmo preço que o mercado ele pratica. Ou você pode, por exemplo, entregar mais diferencial e um preço mais alto para o mercado também, e você vai ter um serviço mais personalizado que o mercado vai pagar. Então, precisa saber equalizar direitinho, porque eu vejo muita gente que me procura, isso serve de laboratório, porque a quantidade de pessoas que me procuram hoje no mercado contábil, que passam pelos meus programas aqui, e querem ter uma estratégia totalmente equivocada nesse sentido, é gigantesca. E aí, o que a gente vê? Que ela não é sustentável, entendeu? Então, você está indo para levar para um preço baixo, mas você está querendo, por exemplo, ao mesmo tempo, entregar para o mercado um monte de coisa. E aí poderíamos destacar um exemplo. Você quer entregar um BPO financeiro para o seu cliente, que já começa pelo fato de o cliente não entender o que é BPO financeiro, né? Mas, assim, você quer entregar um serviço de gestão financeira para o seu cliente, mas você quer, por exemplo, cobrar um preço de uma contabilidade online, então não faz sentido nenhum. E, por incrível que pareça, tem pessoas que têm essa visão. E, por outro lado, também, você tem que pensar que existem outros fatores que vão fazer a grande diferença. E hoje, eu diria que se você não começar com tecnologia, vai ser muito difícil. Porque a gente está conseguindo hoje fazer com que as nossas empresas contábeis elas sejam muito mais produtivas. Só que quando a gente olha para o mercado como um todo, percebe-se que ainda tem empresas contábeis que estão numa outra fase em relação a todo esse aspecto de tecnologia. No meu livro agora, eu até falei sobre as 3 ondas, né? E o que acontece é que nós estamos hoje entrando numa terceira onda, de acordo com a minha visão, e existem empresas contábeis que ainda estão vivendo a primeira onda, ou seja, já estamos saindo de uma segunda onda, entrando numa terceira, ou já estamos começando uma terceira onda, e tem empresas contábeis que ainda estão vivendo a primeira onda. O que vai acontecer? Essas empresas contábeis, elas não vão se sustentar. Porque as empresas que estão empregando tecnologia, elas vão ser tão mais produtivas, vão trabalhar com muito mais rentabilidade e terem condições, inclusive, de apresentar para o mercado o maior custo-benefício, que essas empresas que não estão empregando, elas não vão sobreviver. Então, eu acho que seria fundamental você pensar nesses aspectos hoje, e acho que o Pedro pode complementar com alguma coisa também nesse sentido. Perfeito, Anderson. Inclusive, eu tive a oportunidade de estar em vários projetos de mentoria aí com o Anderson Hernandes, na sede dele, na Tactus, e, de fato, são momentos de reflexão, de troca de experiência, e a maneira de nós implementarmos diferenciais, na minha concepção, é você primeiro olhar para dentro de casa, olhar
para baixo do seu umbigo e saber o que eu tenho de bom na minha empresa e o que eu não tenho de tão bom assim. Então, assim, quais são minhas forças e minhas fraquezas? Quando a gente pensa em forças, são aquilo que eu tenho de pontos positivos. Eu tenho grana para implementar esse software que é mais caro, eu tenho uma das competências que, para mim, é uma das mais importantes, se não for a mais importante dessa nossa geração, que é a capacidade de adaptação. Nós temos que aprender a aprender, né? Essa é a grande competência que as empresas precisam desenvolver, não só no nosso mercado contábil, mas em todos os mercados. Está tendo uma revolução que a tecnologia, como o Anderson trouxe, está trazendo aí para os nossos mercados. Então, nós temos que nos adaptar. Então, você precisa olhar para dentro da sua empresa contábil e saber o que eu tenho de bom na minha empresa, o que eu não tenho de tão bom, e saber como eu vou potencializar o que eu tenho de bom, minhas forças, e como eu vou mitigar o que eu tenho de ruim. Não dá para ser bom em tudo. Isso é um ponto importante. Você vai precisar fazer escolhas. Qual é a forma que você vai competir? Se você tentar ser bom em tudo, você vai ser ruim em tudo. Vai ser mediano, vai ser medíocre. E para você ter o seu mercado alcançar seus objetivos, você não pode ser medíocre. Você tem que ser excepcional em pontos estratégicos que você vai definir. Seja para um atendimento online, seja para um atendimento mais presencial, mas você precisa ter excelência dentro desse posicionamento estratégico que você definir. Legal. E aqui aplica-se muito bem uma análise, a simples e velha análise SWOT, né, Pedro? Aquela que a gente desenha lá os 4 quadrantes, coloca fatores internos, fatores externos, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, e já consegue ter um diagnóstico, né, de quais são as nossas forças que a gente pode potencializar e buscar competitividade a partir daí, ao invés de fazer o caminho mais longo, muitas vezes, atuando numa fraqueza, né? Perfeito. O que as empresas contábeis precisam é aquilo que a ciência da administração está falando aí há 100 anos, né? Que é de você implantar boas práticas de gestão, você ter essa governança dentro do pequeno negócio. E hoje essas tecnologias elas estão acessíveis, seja um software como o Conta Azul, seja você ter uma matriz SWOT, você faz uma folha de papel sozinho, mas o fato é, o contador precisa, como eu disse, aprender a aprender e aprender coisas novas. Não só a parte técnica, como nós somos hoje provocados com o SPED, com o E-Social, com o Bloco K, que está vindo agora mais intenso, mas a gente tem que, além da parte técnica, cuidar da parte de gestão e empreendedorismo do negócio. É isso que vai garantir a sobrevivência das empresas. Legal. Pessoal, eu queria agradecer as perguntas, nós estamos recebendo algumas perguntas aqui, a gente já começa a entrar nas perguntas para esclarecer um pouco mais para vocês alguns pontos desse bate-papo. Eu só queria seguir uma linha aqui por mais uns instantes, para a gente fechar aqui um bloco e a gente parte para perguntas para depois entrar em mais um bloco. E eu queria perguntar para vocês, falando de concorrência no mercado contábil, vocês percebem, e aí para o Pedro primeiro, que essa concorrência é mais sensível para quem atende pequenas empresas, ou essa sensibilidade da competitividade está generalizada nas carteiras de clientes de contabilidades? Quer que comece? É a sua vez agora, Pedro? Eu acho que... Vamos lá. Você entendeu, Pedro? Entendi, sim. Entendi, tá claro. A concorrência é um fenômeno que ele acontece em todos os mercados, não é um luxo nosso, não. Se você for em qualquer mercado, seja desde os mercados mais avançados, como o eletrônico, né? Você pega aí a guerra que é Apple e Samsung há quantos anos, e daqui a pouco entram os chineses com produtos iguaizinhos e com preço 10%. Essa guerra é desde o mercado grandão até o mercado pequenininho, o food truck, que está na sua esquina. Mas eu acho que eu não me fiz entender. Eu vou repetir a pergunta para você, porque eu acho que eu fiz a pergunta, não fiz da melhor maneira. Mas olha só, eu sou uma empresa contábil e eu atendo só PJinhas, empresas do Simples. E eu sou uma empresa contábil que atende lucro presumido, lucro real. Na sua opinião, existe diferença de quem vai sentir a concorrência primeiro? Ou a competitividade de agora? Veja, eu acredito que o contador que está posicionado para atender esses pequenos empreendedores, o que a gente brinca do PJ, né, aquele camarada que é pessoa física, mas atua como pessoa jurídica, esse está muito ameaçado, porque as ofertas que estão disponíveis hoje da contabilidade online realmente entregam o que prometem. Se você vai lá no portal desse aí de contabilidade online, o cliente ele consegue ter a guia do Simples Nacional dele, consegue ter o Prolabore dele todo mês. Então, se você atende esse cliente de baixa complexidade, esse é um cliente que ele é mais suscetível a receber uma oferta do serviço de contabilidade online de baixo custo e ficar tentado a aceitar. Até porque ele é um cliente que não tem capacidade financeira para investir em serviços mais desenvolvidos. Uma terceirização de financeiro, uma consultoria.
Então, me parece que esse grupo de contadores que está atendendo esses clientes menores, representantes comerciais, muito pequenininhos, o camarada do marketing que atua lá como pessoa jurídica, esse está muito ameaçado. Agora, a reflexão que eu quero fazer com vocês é o seguinte, inclusive essa galera que atende as empresas maiores também está ameaçada, porque a dinâmica do mercado com a tecnologia, ela está mudando completamente. E você não tenha dúvida, sempre vai ter alguém disposto a fazer o que você faz por um preço menor. Se você não criar diferenciais que funcionem como barreira de mudança, que o seu cliente pense 2, 3, 4, 5 vezes antes de mudar, ele vai receber uma oferta, não tenha dúvida disso. Sim. Então, assim, de fato, a concorrência ela está sendo mais agressiva com esse segmento dos microempresários, né? Essa galera aí fatura até 30 mil reais por mês, mas eu vejo que isso está acontecendo no mercado como um todo, tanto é que os preços de serviços contábeis estão caindo em todos os nichos. Então não é só um fenômeno do pequenininho, não. Na minha percepção, isso está acontecendo em todo o espectro de clientes. Ou seja, se eu quiser, se eu achar que a saída é atender clientes de maior porte, eu só estou adiando o problema. Se você não se diferenciar, você só está adiando o problema. Sim. E aí tem um problema maior, que é o seguinte, clientes de maior porte exigem aquilo que o Anderson falou, segmentação. Então não adianta você querer atender um cliente de porte maior se você não tem intimidade com o nicho dele. Então, assim, de fato, os contadores que não atuarem de maneira segmentada, conhecendo intimamente os clientes e de maneira diferenciada, com oferta de produtos e serviços diferentes, eles vão ter problemas seríssimos com a guerra de preços, que está abalando todo mundo. Anderson, você gostaria de contribuir para essa ou posso partir para a próxima? Só rapidamente. Esse mercado de pequenas empresas, inclusive as PJs, é um mercado que a Tactus atua, né? Então, a gente concorre diretamente com empresas que hoje competem cobrando abaixo de R$100. Então, o que nós fazemos? Nós criamos um tipo de posicionamento onde a gente mostra claramente que existe uma diferença entre o que essas empresas estão cobrando e o que nós cobramos e por que existe essa diferença. Legal. Então, muitas vezes, quando o lead ele cai na nossa mão, e aí vai para o processo de conversão, nós temos 2 pessoas na área comercial, e aí, por exemplo, a gente identifica, por exemplo, que esse lead já foi impactado por alguma propaganda dessas empresas. Então, nós mostramos, beleza, tá, isso aqui, elas estão oferecendo isso aqui para você. Agora, só que nós estamos oferecendo é isso aqui. E se você notar a diferença do que nós estamos oferecendo de mais features para você, você vai ver, por exemplo, que essa diferença é justificável. E o que acontece é o seguinte, qual é o nosso retrospecto? A Tactus hoje pegou muito mais empresas, mas isso, um número absurdamente maior do que nós perdemos para empresas de contabilidade online econômica. Então, acho que você tem que pensar que o cliente, até um certo ponto, ele vai aceitar pagar. Quem está mais ameaçado nesse ponto não são as empresas que estão se posicionando nessa forma, mas são aquelas empresas tradicionais que não têm condições, por exemplo, de serem mais competitivas, porque não se tornaram digitais. Aí essas empresas elas vão sentir muito mais do que, por exemplo, essas empresas como a nossa empresa hoje, que está posicionada de forma bem digital. Legal, Anderson. Isso vai muito na linha da próxima pergunta que eu faria e seria para você, porque pela nossa conversa eu entendi que a gente pode buscar a competitividade enxugando a máquina, otimizando processos, de forma que a gente consiga competir com o preço, né, colocando alguns diferenciais nesse pacote de serviço e eu consiga competir com o preço com toda essa onda que vem de empresas que estão com preço mais baixo. Né, e é meio que a estratégia da Tactus. Se a empresa contábil ela quer seguir essa linha, eu quero competir por preço, porque eu quero buscar aqui a eficiência nos meus processos de forma que eu consiga reduzir muito o meu custo de produção de contabilidade, de emissão das guias, de folha. Quais seriam os primeiros passos na sua visão? Que reflexão essa empresa deveria fazer para ela entender se está ou não pronta para partir para essa guerra? Então, o que ela precisa entender é se ela efetivamente tem internamente processos alinhados para ter uma alta produtividade. Então, isso é uma coisa, por exemplo, que empresas como a nossa, e ainda quero deixar claro que nós não nos vemos como uma empresa que tem uma concorrência por preço. Claro que se comparar com uma empresa tradicional, sim, mas quando compara com empresas online econômicas, a gente não consegue concorrer. Porém, nós temos alinhado internamente uma gestão de processos que permite que nosso time faça muito mais com menos esforço. E aí entra tecnologia, entra ferramentas, entra uma série de coisas que nós trabalhamos internamente. Mas a tecnologia por si só, ela resolve uma parte do problema, mas ela não resolve tudo.
você precisa, de fato, ter processos muito bem trabalhados. Então, isso tem a ver muito com que nós nichamos o nosso serviço, nós conhecemos muito bem as operações dos clientes que nós atendemos, nós temos muito bem formatado como que é a entrega desses clientes, o que eles, de fato, têm condições de receber, o que nós, de fato, temos condições de entregar baseado no preço que é praticado. O que eu vejo, por exemplo, que até vai divergente do que muita coisa que acontece no mercado, por exemplo, aqui na Tax nós fizemos 100% contabilidade de todos os clientes. E quando você olha para o mercado contábil, você vê que isso ainda é uma coisa que ainda precisa ser muito melhorado. Sim. Isso tem a ver com o uso desse processo todo alinhado e toda essa questão de tecnologia. Então, se você realmente quer partir para essa estratégia de você conseguir se posicionar no preço mais baixo, é essencial que você tenha processos de tecnologia muito bem alinhados. Legal. E aí, na contramão disso, e algo que o Pedro prega muito, a contabilidade consultiva, que aí é, de fato, você, é claro que a Tactus, né, Anderson, ela não compete por preço exatamente, porque você tem um preço mais competitivo, mas você consegue ter um portfólio de produtos muito mais completo do que as empresas de contabilidade online econômica, como você categoriza. E na contramão, talvez, o Pedro sempre fala da contabilidade consultiva, como a gente está mais próximo, gerar relacionamento, dar consultoria, talvez trabalhar até com tickets muito maiores, né, comparado ao das empresas de contabilidade online, principalmente econômica. E aí, Pedro, para quem quer buscar esse caminho da diferenciação, qual seria a sua dica de primeiros passos? Qual a reflexão interna que a empresa precisa fazer para entender se tem as competências para entrar nesse outro lado da guerra? Legal. Até fazendo uma contextualização, você tem hoje o contador tradicional no centro do mercado contábil, e aí são 65 mil empresas contábeis hoje no Brasil. Elas estão sendo muito agredidas pela contabilidade online de baixo custo. Então, nós temos aí o Contabilizei, por exemplo, recebeu, semana retrasada, 75 milhões de reais de investimento. Então, veja só, como é que você vai competir por preço com uma empresa investida na última rodada em 75 milhões, e foram 3 ou 4 rodadas anteriores. Então, essa briga por preço, ela é uma briga muito desleal, porque os caras estão com grana no bolso. Agora, por outro lado, existe esse modelo híbrido. O modelo híbrido em que ele faz um serviço de contabilidade online, mas são pessoas reais por trás, são contadores que fecham contabilidade, sim, que educam o cliente, que prestam serviços com qualidade, mas com preços menores de contador tradicional. Então, veja que o contador tradicional está sendo muito agredido por uma oferta muito barata da contabilidade online, de baixo custo, e por uma oferta mais barata, só que com mais valor agregado da contabilidade híbrida, da contabilidade online intermediária. O outro caminho que eu defendo é o caminho do lado mais caro, que é da contabilidade consultiva, que é você trazer para o seu cliente novos serviços, novos produtos, para que você possa ajudar ele na gestão do negócio. E aí é um outro enfoque que posiciona o contador como um consultor de negócios, como um agente de transformação, e que vai se envolver com a gestão do negócio, não só com os assuntos próprios da contabilidade, apuração de impostos, folha de pagamento, o fechamento da contabilidade, alvará, mas também com outros assuntos, se envolver com estratégia, se envolver com vendas, se envolver com processos. Nesse sentido, Gabriel, para você poder fazer essa jornada de ajudar o cliente a ser um gestor melhor, a primeira etapa é você ter seu mindset mudado, você se enxergar como um contador, consultor, você deixar de se enxergar como um despachante que só vai mandar guia para o cliente pagar. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é você transformar a sua empresa contábil. Então, antes de querer transformar a empresa do seu cliente, você precisa melhorar a gestão do seu negócio contábil. Você precisa fazer a contabilidade da sua empresa contábil. O que a gente mais vê são contadores que não fazem a contabilidade da própria empresa. O que é uma loucura, coisa que não faz sentido, mas é a realidade. Você precisa melhorar o controle financeiro da tua empresa contábil. Você precisa colocar lá o Conta Azul. Você, como parceiro Conta Azul, você tem uma conta gratuita. Você pode pegar aquela conta gratuita e fazer toda a automatização da tua empresa contábil. Gerar os boletos, emitir nota fiscal, fazer conciliação diária. Porque depois de você mudar teu mindset, depois de você usar a tua empresa contábil como laboratório, você vai estar pronto para oferecer esses serviços para o seu cliente e transformar a vida dele. Excelente, excelente. Bom, a gente chegou aqui até uma parte que eu queria que a gente chegasse sobre os possíveis caminhos. Eu acho que é um momento legal para a gente já tirando algumas dúvidas do pessoal. Eu já vou entrar em algumas perguntas aqui, ok? O Pedro, ele fez uma pergunta. O Pedro, acho que ele ainda não é empreendedor contábil. Ele pensa em terminar o meu curso de gestão financeira e fazer contábeis. Vale a pena? O que acham?
porque os sistemas e a tecnologia parecem querer acabar com a profissão. É uma pergunta boa aí para vocês dois, porque se o Pedro tiver certo, vocês também estão ferrados. Então, a pessoa que se forma em contabilidade, né, ciências contábeis, ela tem muitas opções do mercado que vão além da própria contabilidade. Então, eu vejo hoje que a flexibilidade que você tem de atuação no mercado é bem significativo, que pode, por exemplo, facilitar muito o seu processo hoje de colocação no mercado. Em relação à profissão, a profissão, na minha opinião, não vai acabar, mas, obviamente, a tecnologia vai transformar, a profissão já está transformando. Então, esse processo de transformação, ele precisa ser muito bem visto pelos profissionais, porque existe uma situação que as próprias universidades não estão conseguindo formatar hoje os profissionais que nós contratamos. Mas não é também diferente dos profissionais que são contratados por uma empresa como a Conta Azul e outras empresas que dependem de profissionais que as universidades não conseguem hoje ter esses profissionais nesse mesmo perfil que é necessário. Mas, enfim, isso é uma coisa que a tecnologia vai afetar e vai modificar não só a profissão contábil, mas inúmeras outras profissões, como nós já estamos vendo aí. Então, acho que a gente tem que olhar por esse ponto, não, porque senão você vai ficar... O que eu vou estudar? Não vou estudar nada, então, né? Exatamente. Algum complemento, Pedrão? Sim, eu vejo a profissão contábil como uma das mais promissoras para o futuro. Eu tenho uma visão completamente diferente, mas eu vejo essa profissão ressignificada. Então é importante nós repensarmos o papel do contador na sociedade. Porque se nós pensarmos o contador como um despachante, o que acontece sempre é o mercado ele retira os intermediários. Então, antigamente, você precisava de despachante para resolver coisa no Detran. Hoje em dia, você vai no Detran online e você pega suas guias e resolve tudo. Então, o intermediário de obrigações da conformidade, da burocracia, ele vai sumir. A tecnologia, o governo está se apropriando da tecnologia para poder acabar com o contador despachante. Até algumas evidências, se você pegar o e-social, o empregador do MEI, ele vai conseguir gerar o e-social igual o empregador doméstico. Vai ter um gerador de folha de pagamento lá dentro do social. O que impede o governo de gerar guia do Simples Nacional, se você tem nota eletrônica? Então, veja só que o governo está se apropriando da tecnologia para poder eliminar o atravessador. Por outro lado, se a gente ressignifica o contador e coloca ele como um consultor de negócios, meus amigos, as empresas têm problema de gestão e vão ter o resto da vida. Porque quem empreende não está pronto, não sabe de gestão financeira, não sabe de estratégia, não sabe de processos. E se o contador passar a se focar nessa área, ele vai ter um mercado nunca antes visto. É por isso que eu falo muito no canal, se você não me segue lá no Instagram, vai lá, Contabilidade Consultiva, eu falo muito que a faculdade ela é como uma autoescola. Ela serve para te habilitar a dirigir. Ela te dá lá a sua CNH. Só que você só aprende a dirigir, meus amigos, na prática. Então, não fica só na faculdade. Você faz o curso de Ciências Contábeis, mas vai logo para a prática. Vai logo trabalhar numa empresa contábil, de preferência uma empresa mais moderna, para você sentir na pele esses desafios e com certeza você vai ter uma profissão brilhante para os próximos anos. Excelente. E, Pedro, aqui na Conta Azul a gente costuma dizer que a tecnologia, inclusive a tecnologia que a gente desenvolve aqui, ela venha para libertar o contador das tarefas manuais, das tarefas burocráticas, é para realmente fazer com que o contador tenha informação na mão e num tempo ideal, num tempo onde ele possa levar essas informações como recomendação de negócio para os seus clientes. A informação é fresca, a informação ainda é válida. Então, ela vem para libertar o contador do trabalho manual e para permitir que o contador faça aquilo que ele realmente aprendeu a fazer, que é análises, que é dar consultoria, direcionamento de negócio para os seus clientes. Já emendando aqui na pergunta do Daniel Dias, em alguns momentos a gente comentou sobre ganho de produtividade, sobre contabilidade digital, e o Anderson Hernandes é um dos pioneiros. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar sobre contabilidade online, contabilidade digital, foi através de vídeos do Anderson Hernandes, e lá em 2015 a gente fez uma primeira call onde a gente se conheceu, né, Anderson? E aí eu queria que você respondesse essa pergunta do Daniel. O Daniel pergunta quais as ferramentas essenciais que devem ser usadas na transição para a contabilidade digital e como alcançar os melhores resultados com um time pequeno. Eu conheço o case do Anderson, eu sei que o Anderson fez uma transformação na empresa dele, tanto culturalmente, em termos de tecnologia, processo, produtividade, e hoje consegue ser um benchmark para o Brasil inteiro. Então, Anderson, conta aí para o Daniel como é que funciona.
Então, basicamente, hoje, tudo aquilo que te permite fazer uma série de automações no que diz respeito à operação do escritório. Então, algumas atividades, por exemplo, que são repetitivas, como geração de folha de pagamento, geração de folha de prolabore, isso tudo pode ser automatizado. Também as automatizações relativas à apuração de impostos, e também baixas de notas fiscais, lançamento automatizado dessas notas fiscais, isso tudo pode ser feito através de ferramentas. O controle o envio de documentos para o cliente. Hoje você tem ferramentas que permitem ela captura todas as informações do cliente dentro do seu servidor, ou dentro de um G-Drive, algum lugar que você utilize, e aí ela pega nesse repositório, já classifica e já manda separadamente para cada cliente, de forma muito mais prática, e já faz também o controle de validação, baixando tarefas, e assim por diante. Então, isso na parte operacional. Na parte de marketing, nós trabalhamos hoje com CRM de vendas, inclusive integrado com Conta Azul, e aí, por exemplo, no todo o nosso fluxo, que vai desde a entrada do lead, nós usamos um serviço de automação de marketing lá, que conecta com o serviço de CRM de vendas, que depois conecta com a Conta Azul, no sentido, por exemplo, de colocar esse cliente que foi convertido já para fazer o processo de cobrança e tal. Então, isso nós já temos. Todo o procedimento hoje de informações de mercado, a gente tem hoje ferramentas que permitem analisar estrategicamente o negócio de terceiros, enfim, são muitas ferramentas, né? Para você ter uma ideia, hoje a gente deve usar aqui por volta de 50 ferramentas diferentes, desde ferramentas mais simples a ferramentas mais elaboradas. Só na área de marketing hoje, pelo menos, nós estamos consumindo entre marketing comercial, pelo menos aí umas 25 ferramentas diferentes para cada necessidade. Desde quando um lead ele pede uma proposta, a gente consegue identificar todas as redes sociais que ele está para poder fazer um estudo desse lead antes mesmo de começar a fazer atendimento. É uma ferramenta que a gente utiliza, desde ferramentas mais simples a ferramentas mais complexas, a gente tem hoje a utilização. Então, enfim, é questão mesmo de você se aprofundar nesse universo, porque de fato é um universo. E até recentemente nós fizemos um e-book pela Conta Azul, e nesse e-book nós demos várias dicas de ferramentas, né? Você se lembra disso, né, Gabriel? Sim, exatamente. Eu confesso que eu não tenho um link aqui, mas de repente, se vocês puderem até providenciar e disponibilizar para o pessoal, esse e-book é bem interessante, com algumas dicas bem legais que nós colaboramos com relação a isso. A gente manda. E Pedro, você também é um adepto da contabilidade digital, trabalha muito isso aí no Grupo Marco, né, nas empresas que vocês têm, e tanto consultoria quanto contabilidade. Conta pra gente quais são as ferramentas indispensáveis aí para você também. Bacana. A contabilidade digital, ela é esse novo modelo em que você permite aproveitar as informações financeiras e fiscais que o teu cliente alimenta, né, o controle financeiro, quantos receber, quantos a pagar, emissão de nota fiscal, você aproveitar tudo isso para a tua contabilidade. Então, ao invés de você ficar reprocessando as coisas, redigitando, com retrabalho, gastando tempo, erro humano, você aproveita essa informação e gasta o seu tempo sendo um consultor de negócios. Então, a contabilidade digital que a gente enxerga é nesse contexto. Uma ferramenta estratégica é a Conta Azul. O Conta Azul é uma plataforma de gestão financeira. Para os pequenos negócios, ela automatiza a parte do controle financeiro, então contas a receber, contas a pagar, conciliação bancária, emissão de nota fiscal, emissão de boleto bancário. Então, o teu cliente tem um software de gestão poderoso e que a gente pode aproveitar tudo isso para a contabilidade. Com o Conta Azul Mais, que a gente já está validando, essa nova plataforma contábil integrada, toda essa informação do financeiro já vai estar escriturada em tempo real. Então, o Conta Azul é, sem dúvida nenhuma, a principal ferramenta, né, a principal plataforma para você executar esse modelo de contabilidade digital, que é o futuro do mercado contábil. Quem estiver fora desse mercado digital não vai conseguir competir por preço, porque vai ter gente oferecendo serviço barato, e não vai conseguir se diferenciar, porque não vai ter tempo. Vai continuar um empresidiário, um prisioneiro do próprio negócio. Então, assim, se você não for para a contabilidade digital, meu amigo, você vai continuar preso atrás da tua cadeira, aí, da tua mesa, e lá fora, tudo acontecendo, novidades surgindo, e você aí preso no teu negócio. Legal, excelente. E realmente, né, o Anderson fala muito das ondas da transformação digital, a gente já está indo para uma era da contabilidade em tempo real, onde a simples emissão de uma nota fiscal pelo sistema de gestão já pode registrar fazer o registro contábil já lá
no livro Razão, mas nós temos ainda empresas de contabilidade que não iniciaram nem o processo de integrar as informações do cliente, que seja uma vez por mês. Então, dá tempo ainda, temos muitas empresas contábeis que ainda precisam ganhar esse chão, porque já está vindo uma nova onda, e quando a gente deixa passar muitas ondas, a gente vai se distanciando da realidade, do que realmente da dinâmica do mercado, e isso é um fator que afeta em cheio a competitividade, né? Com certeza, né? Dentro desse processo aí, se você não se mover, você vai ficar para trás, né? O grande problema nas empresas contábeis é que, muitas vezes, os seus empreendedores, eles estão muito mais presos no dia a dia, pagando incêndio dos seus clientes, do que, por exemplo, tendo condições até de assistir um webinar como esse, de poder participar dos eventos, Contas do Com, de poder efetivamente buscar informação, abrir network, de fazer pesquisas, de analisar, de fazer cursos, e, de fato, mudar esse mindset de conseguir entender. Porque o que acontece? O que você tem de bom hoje, é que aquilo que você quer fazer hoje, você tem empresas que já fizeram por você. E essas empresas estão compartilhando essas informações com você. Então, ou seja, o que você tem de ganho, por exemplo, nós temos hoje programas, formamos hoje empreendedores para atuarem na contabilidade online digital. Então, o que você tem de ganho participando de um programa desse, você vai ganhar significativamente, porque eu vou contar aquilo que nós erramos, aquilo que nós acertamos, o que dá certo, o que não dá certo, quais são os pontos de maior atenção, como lidar com o cliente, como fazer aquisição, ou seja, isso tudo faz uma grande diferença. Então, você tem que buscar essa informação, essa informação está disponível no mercado. E aí, consequentemente, se você não evoluir, aí com certeza essas empresas vão ficar muito atrás, conforme o Manes falou, né? Nós temos aqui alguns comentários, o Gustavo comentou que mais a oportunidade aí está, as empresas pequenas PJ querem o contador presente e aí está a oportunidade de você entregar valor a seu cliente. Acho bem legal essa visão do Gustavo aqui, porque quando a gente fala que o mercado de PJ está prostituído, vamos deixar para os grandes players da contabilidade online, a gente está abrindo campo para essa galera, né? Quando na verdade existe um diferencial que pode ser entregue sim para essas empresas pequenas que movem aí 27% do nosso PIB, empregam quase metade, né, das carteiras assinadas do Brasil. Então, realmente, Gustavo, eu gosto dessa sua leitura também. Aqui na Conta Sul a gente trabalha muito com isso, acreditando no PJ, acreditando no pequeno, para quem a gente desenvolve as nossas principais soluções. Tem um comentário também do Anderson Souza, parabenizando os amigos Pedro Neri e Anderson pelo trabalho. Tem algumas outras perguntas aqui, mas eu vou avançar um pouco lá no nosso roteiro para continuar falando de competitividade. E eu queria entrar num tópico nos nossos últimos minutos aqui, que é de gente, pessoas. Eu tenho bastante convicção de que quem está nos assistindo na sua maioria, o decisor da empresa contábil. E quando o assunto é competitividade, ele vai ter lá a sua escolha, eu vou para o caminho de competir mais por preço, eu vou trabalhar no modelo híbrido da contabilidade online, com pessoas por trás do processo, mais humanizado, mais segmentado, ou eu vou para a contabilidade consultiva. Mas aí, como é que você vai mover toda a sua empresa junto? Eu queria ouvir do Anderson e do Pedro, que são empresários experientes e que fizeram transformações nas suas empresas, como é que a gente ganha o coração dessa galera e faz o movimento acontecer num tempo que não vai fazer a gente perder espaço no mercado ou perder a oportunidade? Olha, é desafiador. É desafiador, né? Porque hoje, se você não engajar o seu time, vai ser difícil você chegar longe. O que nós fizemos aqui na Tactus foi, por exemplo, entender o que outras empresas faziam para servir de benchmark para nós aplicarmos no nosso mercado. E aí, consequentemente, nós tornamos hoje a nossa empresa muito mais parecida com uma empresa de tecnologia do que uma empresa contábil. Então, os nossos profissionais têm muito mais liberdade, e aí um nível de liberdade impensável para o mercado contábil. Nós estamos focados em monitorar o resultado, não monitorar o que ele faz no dia a dia, então, desde o que ele pode assistir, desde o que ele pode utilizar de redes sociais, até as brincadeiras que nós fazemos durante o dia. Isso faz parte do nosso trabalho hoje, do que nós proporcionamos aos nossos profissionais. E muito mais focado naquilo que o profissional entrega. Porque nós aumentamos muito a produtividade por funcionário. Então, hoje, por exemplo, nós temos um nível de entrega de alguns profissionais que atendem mais de 100 empresas, um único profissional na área dele, por exemplo.
Nós temos hoje um departamento pessoal que toca todas as empresas nossas hoje com apenas 2 profissionais e faz hoje centenas de empresas. E todo mês nós derramamos uma quantidade grande de clientes. Mês passado, por exemplo, para servir de parâmetro, foram 39 empresas de abertura que nós tivemos somente dentro do nosso time. Então, você considerar, por exemplo, que nossa área de legalização até o mês passado era 1 funcionário apenas, agora que nós estamos com 2 por causa da demanda, então você vê que o nível de produtividade que eles têm que entregar tem que ser grande. Então, muitas vezes o profissional contábil que vem nos visitar, ele vem aqui e vê o nosso time brincando de Nerf, por exemplo, e acha que isso é fora da caixa. Mas como é que você vai fazer hoje um profissional trabalhar 12 horas preso, entregando produtividade com cobrança e tal, se você, por exemplo, não der uma contrapartida para que ele possa trabalhar feliz? Então, de fato, a gente aposta muito nessa questão de clima organizacional. E aí, como referência, nós tivemos muito o Conta Azul e outras empresas que nós usamos como referência. Nós criamos nosso próprio modelo, mas baseado em referência dessas empresas. E até um convite que eu quero estender a quem está nos assistindo. Você tem hoje um benefício que acho que quando a pessoa vira parceiro ouro, né, que ele pode fazer a visitação na Conta Azul, é isso? É isso aí, ele ganha a visita à Conta Então, Azul. Cara, isso aí, na minha opinião, é um presentaço que você tem, porque você sai do mindset e você vai para um mindset de uma empresa de tecnologia e você vê que você pode aprender com essas empresas e podem transformar essas empresas. E aí, o que eu fico feliz hoje de ver os meus alunos, de ver pessoas que acompanham o nosso trabalho, que vê as coisas que a gente faz na rede social, eles também fazendo na empresa deles, entendeu? Eles adotando hoje uma postura diferenciada. E a empresa contábil não precisa ser aquela empresa onde era a empresa do passado, onde todo mundo ficava atrás de uma pilha de papéis, onde todo mundo ficava preso, não podia fazer nada, não podia mexer no celular. Então, hoje, os negócios contábeis eles podem ser muito diferentes em relação à gestão de pessoas. E numa outra contrapartida também, você trazer as pessoas para a decisão. Então, desde de um profissional hoje de nível auxiliar, a gente hoje busca a opinião dele para entender efetivamente como é que ele pode colaborar para o nosso processo. Isso faz o time fazer parte da entrega. E aí conecta com o propósito que nós temos para o nosso mercado. Então é muito claro o nosso propósito para o nosso time, mas ainda assim nós continuamos exaustivamente trabalhando esse propósito na mente deles. E, consequentemente, os resultados são os resultados que nós estamos colhendo, né? Nós começamos a se tornar hoje uma empresa dentro do nosso mercado, uma empresa que as pessoas começam a querer vir trabalhar para dentro da Tactus. E isso é uma coisa, por exemplo, que eu devo muito a esse aprendizado que eu tive com o próprio Conta Azul, de ter tido o privilégio de tantas vezes participar e sentar com manes, inclusive, e até com pessoas também da área de gestão de pessoas aí da Conta Azul, e pegar um benchmark daquilo que a gente pode fazer aqui. Então, acho que isso é a grande pegada hoje, é você investir nas pessoas, porque realmente as pessoas que vão fazer a grande diferença para o nosso cliente. Legal, Anderson, obrigado pelo depoimento, cara. E parabéns pelo trabalho que vocês têm realizado aí. E, Pedrão, o que você fala aí de gente, cara? Você que é o cara das analogias, começa com a analogia, vai. Legal, né? É difícil falar, depois do Anderson falar, é difícil falar, meu amigo. O cara é fera. Mas o Anderson trouxe uma perspectiva bacana aí da gestão de pessoas, da equipe. Eu quero trazer um pouquinho também da gestão de pessoas do ponto de vista do empresário, do empreendedor contábil. Porque, assim, se você quer ter uma pessoa competente do seu lado, você precisa ser competente. Se você quer ter uma pessoa disciplinada do seu lado, você precisa ser disciplinado. Não existe essa história dos opostos se atraem, os semelhantes se atraem. Então, se você quer uma pessoa inovadora, você precisa ser inovador. A transformação do ambiente externo começa no ambiente interno. Eu acho que esse é um ponto importante da gestão de pessoas, que ela tem que começar dentro de você, dentro do seu eu. Você tem que se transformar como um empreendedor. E está muito relacionado também à liderança. A liderança que é um fenômeno tão importante das nossas relações humanas e que nas empresas, especialmente nas empresas contábeis, também ela se faz necessária. Você tem que ter essa liderança transformadora. Eu falo muito que existem 5 critérios de liderança transformadora. O primeiro é desafiar o processo. O empreendedor contábil tem que ser aquele que pergunta por quê. Cara, por que eu estou lançando essa nota na mão? Não tem como importar? Por que eu estou lançando essa despesa aqui? Não tem como integrar com o cliente? Então, primeira competência, desafiar o processo. Segunda, inspirar visões compartilhadas. Ele tem que ser capaz de definir uma visão de longo prazo com a equipe. Todo mundo sonhar junto. Essa é a segunda competência. A terceira competência, capacitar os outros a agir. Um ponto que os empresários contábeis erram muito.
Não adianta você fazer, você tem que ensinar os outros a fazer. Você tem que empoderar o funcionário para que ele possa fazer isso. Quarta competência, modelar o caminho pelo exemplo. Você precisa ser o exemplo. Walk the talk, andar sobre o que fala. Você precisa mostrar o caminho pelo exemplo, porque você arrasta as pessoas. E quinto e último, encorajar as emoções. Você precisa tocar o coração das pessoas. Se não tiver sentimento, as pessoas não se movem. Então você precisa saber elogiar aquele funcionário quando ele fizer um bom trabalho. Você precisa saber sacudir aquela pessoa que está desmotivada. Então, o exercício da liderança e a autogestão são fatores essenciais para que você possa exportar isso para o seu time. Muito legal, excelente, gente. É uma aula aqui. E acho que a gente está terminando o nosso webinar com um ponto muito legal, que é gente, né? O maior ativo das nossas empresas são pessoas. A gente costuma falar aqui que a Conta Azul, ela cabe num pendrive. O restante da Conta Azul são pessoas. As empresas de contabilidade de vocês também. O que é a empresa de contabilidade de vocês, muitas vezes está num servidor e ainda naquela sala de arquivos, se é que ela ainda existe. O restante são pessoas. E quando aqui na Conta Azul é uma empresa que a gente muda muito, que a gente está muito de olho na competitividade do mercado, e que eu deixaria de dica aqui, para quem está nos assistindo, sobre como envolver a equipe nesses movimentos de adaptação, de transformação, é dar o desafio para a equipe participar do movimento de transformação. Então, se a gente quer saber como está comparada a concorrência, dá esse desafio a alguém da equipe, faça com que eles se sintam parte da transformação e protagonistas, e aí fica muito mais fácil mover todo mundo junto. Eu queria partir aqui para alguns recados paroquiais, né? Eu queria falar para vocês que muitos devem ter acompanhado a nossa caravana de Dias D. No ano passado, nós fizemos 42 eventos itinerantes, com uma média de 120 participantes, o que nos coloca aí entre os maiores eventos itinerantes para contadores do mundo. E o Anderson e o Pedro estiveram conosco à frente desse movimento, como palestrantes, sempre mantendo o Dia D vivo. E nesse ano, nós vamos começar a voltar com a nossa agenda de eventos itinerantes em maio, mas para não aquecer, para não deixar esse primeiro trimestre frio, nós vamos estrear com um Dia D online, principalmente para locais mais remotos, onde a gente não consegue chegar com o evento presencial. E esse evento online vai ser nos dias 19 e 20 de fevereiro. A inscrição pode ser lá pelo site que a Natane vai colocar aí no chat para vocês, do Dia D Online. Então vai ter as palestras do Nelson Boing, da Maria Lúcia, do Luiz Corrêa, e vai ter a minha palestra também sobre o programa de parceria, onde vocês vão entender como ser parceiros Conta Azul, e nada os impede também de já se inscreverem lá, contaazul.com/contadores, para que vocês se inscrevam no nosso programa de parceria e tenham acesso aos benefícios. Também quero falar que a gente já está no segundo lote da Conta Azul.com, que vai ser a maior e mais completa conferência de contabilidade da América Latina. O primeiro lote esgotou em 13 horas, nós vendemos centenas de ingressos em 13 horas, acabou muito rápido o primeiro lote, já está no segundo lote. Anderson e Pedro também estarão lá conosco, fazendo esse grande evento, e contamos com vocês lá. E a gente traz todo esse conteúdo, traz esses momentos de encontro, de networking, de informação, para que vocês naveguem com mais tranquilidade, busquem os oceanos azuis aí para as suas empresas de contabilidade. Antes de partir para considerações finais, eu queria responder uma pergunta muito importante do Álvaro. O Álvaro, ele falou sobre a expectativa em relação à plataforma única da Conta Azul, a Conta Azul Mais, onde dono de negócio e contadores vão conseguir trabalhar conectados na mesma plataforma, onde o registro financeiro vira lançamento contábil, onde a gente vai ter toda essa facilidade, um novo momento, uma nova plataforma e a contabilidade acontecendo em tempo real. E o Álvaro comenta que existe uma preferência e seria interessante levar isso ao cliente contábil de menor porte. Eu queria falar para o Álvaro que nós temos uma lista de espera. Então, você consegue, a Natane também vai colocar ali o site da Conta Azul Mais, se você colocar no Google Conta Azul Mais, também consegue colocar lá o seu nome na lista de espera. Hoje nós estamos atendemos a maioria dos clientes de maior nível, e a gente já está liberando para parceiros de nível prata também, Álvaro.
Então, se você já estiver no nível prata do programa de parceiros Conta Azul, que são contadores que têm pelo menos 5 clientes, já estamos chegando nesse nível para a liberação da nova plataforma. E lembrando que a gente está no momento de beta, então você tem a oportunidade de começar a utilizar e fazer parte dessa construção, e nos próximos meses a gente sai da fase beta e, para vários casos de uso, já atende de ponta a ponta. Mesmo assim, já há empresas fazendo fechamento completo através da plataforma. Eu queria deixar isso claro para o Álvaro, porque eu sei que é uma expectativa que existe, Álvaro, e a gente está trabalhando duro para ter essa plataforma completa, pronta, disponível para o mercado o quanto antes. No mais, gente, gostaria de agradecer. Renata, já vou responder teu WhatsApp. A Renata está aqui nos assistindo, está comentando no chat. Ela me mandou um WhatsApp ainda há pouco. Já vou responder seu WhatsApp, Renata. Eu queria agradecer pela participação de vocês novamente, por dedicar esse tempo aqui conosco. A gente aprende, a gente transmite muito conteúdo, mas aprende muito com vocês também através das perguntas. Então, realmente, muito obrigado. Eu sempre saio de cada webinar transformado e motivado a movimentar a Conta Azul para ajudar esse mercado contábil. Anderson e Pedro, as mensagens finais de vocês aí para a gente encerrar por hoje. Fala aí, Pedro. Bem, obrigado pela oportunidade, Gabriel, todo o time Conta Azul. Vocês estão revolucionando o mercado contábil. Nunca antes o contador poderia estar nesse ambiente de amigos. Isso é um ponto muito importante. A revolução está começando de dentro. Os contadores estão passando a se relacionar mais, a trocar experiência, ensinar uns aos outros as suas sacadas, e isso é uma grande transformação. Até pouco tempo, você tinha contadores que se prendiam nos seus feudos, né? Ficava cada um no seu castelo, e vou guardar meu segredo, e não vou falar, não vou visitar meu concorrente. Então, assim, está tendo uma grande revolução da tecnologia, mas também uma grande revolução do relacionamento do contador. Eu fico muito feliz de poder participar, eu sou uma das pessoas que são mais beneficiadas por isso, e a Conta Azul fazendo o seu trabalho de conectar tanta gente. O recado que eu vou te dar, um pedido, vai lá no canal Contabilidade Consultiva, no Instagram, você procura lá Contabilidade Consultiva, no YouTube, no Facebook, porque lá a gente publica conteúdo todos os dias, te ajudando a se tornar um consultor de negócios, te ajudando a se diferenciar no mercado contábil, a prestar novos serviços, a ter clientes, a conquistar mais clientes. Então, vai ser um prazer a gente poder continuar esse bate-papo lá no Instagram, mas também no YouTube, no Facebook, no podcast. Vai ser um prazer fazer parte da sua jornada. Muito obrigado por estar aqui comigo e a gente se vê em breve. Pessoal, quero agradecer aí vocês que assistiram a gente, mandaram as perguntas e também participaram desse conteúdo. Agradecer também a oportunidade pela Conta Azul e também pelo Pedro, o Manes e todo mundo que fez parte aí para poder viabilizar esse webinar para vocês. Dizer que quem ainda não acompanha meu trabalho, que por favor, né, faça o acompanhamento, porque nós também estamos produzindo conteúdos diários lá pelo Instagram, onde tem aí um conteúdo bem rico para vocês. andersonhernandes.com.br é o meu Instagram, e também o meu site, andersonhernandes.com.br. E essa semana nós estamos com uma semana especial da contabilidade online digital. Então você indo tanto no Instagram quanto no meu site, você vai ter informações para você participar, e também colaborando sempre com a classe contábil, aí, com aquilo que a gente pode fazer para ajudar todo mundo a buscar resultados hoje, que realmente é o que nós estamos querendo agora para 2019, né? Alcançar cada vez mais melhores resultados. É isso aí. Legal, pessoal. Sigam também a Conta Azul Mais na sua rede de preferência, Facebook, Instagram, YouTube, e lá vocês vão ver novidades, próximos webinars, comunicados de eventos da Conta Azul, novidades de liberação de produto, comunicações sobre a Conta Azul Mais, e tudo que interessa aí para acompanhar essa revolução. Obrigado de novo, Anderson e Pedro, por estarem aqui conosco, por fazer esse momento acontecer. Pessoal, até a próxima, eu conto com todos vocês aqui. Um grande abraço.